Você quer conhecer Da Nang, no Vietnã? Essa cidade que está ficando muito famosa entre nômades digitais e mochileiros? Nesse vídeo eu vou te explicar quais são as vantagens e desvantagens de morar nessa cidade. Se tiver interesse, fica aqui comigo. Bom, eu vou começar com a parte boa, né? O que é bom? Quais são as vantagens que você tem de morar nessa cidade no Vietnã? A primeira é a comunidade internacional. A comunidade internacional de Da Nang é muito grande, é muito diversa. Você não encontra pessoas somente do sudeste da Ásia, da Austrália, da China, do Japão, mas tem muito europeu, tem muitas pessoas da América do Sul também. Várias pessoas estão visitando Da Nang e essas pessoas estão criando bases temporárias ou vivendo por muitos anos. Eu já conheci pessoas que estão aqui há muitos anos. Quando eu falo muito, eu falo de 3 anos para cima, e pessoas que vieram para cá, estão fazendo visas e a cada 3 meses vai trocando de visto de turismo e ficando no país. Então tem uns 2 casos, tá misturado, e tem um terceiro caso que são os mochileiros, que vêm, passam menos de 3 meses e seguem rumo para outro país. A vantagem de ter uma comunidade internacional são várias, né? A primeira é que você vai estar constantemente praticando o inglês, ou algum outro idioma, se você queira aprender. O português também tem muitas chances de falar. Tem uma comunidade brasileira aqui em Da Nang, você vai encontrar pessoas que falam português também. Isso é um acesso muito grande a culturas diferentes, porque não é só você estando aqui em Da Nang que vai te dar esse acesso à cultura local vietnamita, mas também é bem legal conhecer pessoas de outras culturas para te dar um pouco de perspectiva também da forma que eles vivem nos países que eles vieram. Então, uma comunidade internacional também que deixa a viagem muito mais interessante, porque é muita troca de experiência que acontece e enriquece muito, né, a experiência de qualquer viajante com aquela troca cultural. Então eu acho isso muito bom, porque vai ter aquele mix da comunidade local que você vai ter, lógico, você está aqui no em Da Nang, você vai ter acesso à comunidade local, mas também dá para misturar com a internacional sem problemas. E o que faz isso ficar bem mais interessante é que a distância entre esses 2 tipos de comunidades não é muito grande. Tem bairros que a maioria dos nômades digitais e dos expats estão morando, outros bairros são mais locais, mas eles não estão muito longe um do outro. E até mesmo nos bairros onde a comunidade internacional é bem mais grande, você vai encontrar ruas pequenas, onde vão ter muitos locais morando, e aí sim, rola de ter aquela troca cultural com os locais sem problema. Segunda vantagem são as pessoas locais, os vietnamitas, eles são muito amigáveis, eles estão sim recebendo de braços abertos as pessoas que estão vindo para cá. Pelo menos esse é o tratamento que eu estou recebendo. Eu já estou aqui há mais de 3 meses, e de todas as pessoas que eu conheci até o momento, a experiência deles foram muito positivas. Até o momento não chegou aos meus ouvidos alguma história de algum problema entre um local e um estrangeiro. A única coisa que eu vi foi no meu terceiro dia, que eu vi um acidente entre 2 motocicletas, era um russo e um vietnamita, e eles resolveram na hora, mesmo sem falar um idioma em comum, né, eles não estavam se entendendo, deu a mão lá, não sei se deu dinheiro um para o outro, e seguiu o rumo, mas, eu não vi nenhum tipo de problema acontecer entre essas 2 comunidades. Então dá para mim sentir muito que, eles são bem amigáveis. Quando você anda na rua aqui, eles falam "oi", você se sente bem acolhido por essas pessoas, né. Sempre que eu estou em algum evento, que eu encontro um vietnamita que eu consigo conversar, eles sempre chamam para sair: "Ah, vamos para esse lugar aqui". Então eles são muito parecidos com os brasileiros. Os brasileiros também, como vocês sabem, a gente gosta muito, né, de sair, de estar sempre com pessoas do lado. Aqui no Vietnã não é diferente. Então, você conhecendo vietnamitas aqui é bem fácil, e eles são sim abertos e amigáveis. Terceira vantagem é o custo-benefício. Você já deve ter visto vários canais no YouTube ou no TikTok falando sobre o custo-benefício do Vietnã. Eu particularmente eu não faço vídeo desse tipo, porque eu acho que traz uma mensagem um pouco errada. Eu posso fazer um vídeo depois sobre isso,
mas sim, tem um custo-benefício aqui. Comparando com a Europa, você consegue ter um apartamento muito bom, você consegue comer fora por um preço bem mais acessível. Eu não consigo comparar muito bem com o Brasil, porque eu não sou a pessoa muito certa para te dar essa informação, porque tem muito tempo que eu não estou morando no Brasil, mas quando eu comparo com a Europa e com Japão, Coreia, China, que foram os países que eu estive visitando ultimamente, o custo-benefício do Vietnã, ele é muito bom. Aqui você consegue refeições de boa qualidade por um preço bem bacana, você consegue alugar um apartamento também por um preço bem bacana, então dá para criar uma vida aqui bem tranquila, sem gastar muito. Próxima vantagem são as atividades que você encontra aqui em Da Nang. Eu tenho certeza que esse é o resultado da mistura da comunidade internacional com a local, porque tem muitos eventos. Da Nang tem evento todo santo dia. Não é um tipo de cidade que você tem que esperar pelo final de semana para fazer alguma coisa. Todos os dias tem alguma coisa acontecendo, tem vários grupos de WhatsApp. É um site que eu sempre falo aqui no canal, né, que é o Meetup. Dá para achar uns eventos que estão acontecendo na semana. A Facebook Events também dá para encontrar. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo. É uma cidade muito viva nesse sentido. E eu não sei o que você gosta, mas eu tenho certeza que aqui você vai encontrar uma comunidade, um grupo de pessoas que também gosta da mesma coisa que você, para você fazer novos amigos e começar a sua vida por aqui. Então é uma cidade muito dinâmica, que tem sempre alguma coisa acontecendo. Um problema que eu estou encontrando aqui é dizer não, né, porque você tem que dizer não algumas vezes para poder concentrar em outras coisas que você precisa trabalhar. Mas se você não falar não e falar sim para tudo que aparece, você vai estar saindo todo santo dia e vai ter sempre coisa para fazer. Então, fica ligado nessa. Quinta vantagem são os coworking space e a cultura de trabalhar em cafés aqui, que ficou muito grande. Se você trabalha online e porque tem gente que gosta, né, de trabalhar, em restaurante, café. Eu particularmente eu não consigo, eu já tentei, mas não consigo. Eu só faço isso quando eu tenho que fazer um trabalho rápido de 1 hora, 2 no máximo. Eu prefiro trabalhar num coworking space, porque eu me concentro melhor. Mas se você é uma pessoa que concentra bem em restaurante, em café, mesmo com fluxo de pessoas, não te atrapalha na concentração do seu trabalho, aqui você não vai ter problema. Lógico, é bom sempre dar uma apoiada para o negócio, né, pedir uma refeição, um prato, pedir uma bebida, em troca do tempo que você está ficando lá sentado e trabalhando. Mas, como eu falei, se você prefere o coworking space, tem várias opções também aqui. Sexta vantagem vem um pouco do custo-benefício que eu comecei a falar, que é a questão da comida, né, eu falei que é bem acessível, é bem barato. A comida, a culinária vietnamita é muito saudável. Você vai ver várias verduras e tem uma parte da culinária que é sim frita com óleo, mas se você quiser evitar, você consegue tranquilamente e ter refeições que são mais cozidas, né. Aqui se come muita sopa, muito noodles, né, cozido. Então, se você não gosta de comer fritura, tranquilamente você consegue ficar na culinária vietnamita e manter uma rotina saudável. Se você quiser ter acesso a culinárias de outros países, sim, também você vai ter, né, principalmente nos bairros onde estão mais onde a comunidade internacional está mais presente, você tem acesso a restaurante de vários países, comida da Turquia, comida da Itália. Então, tenho certeza que você vai encontrar um que está ao seu gosto. A terceira opção, e a melhor, é que eu sempre recomendo para quem quer manter o seu corpo, manter a rotina mais saudável viajando, é cozinhar, lógico, né. Você tem que cozinhar a sua comida. E aqui também é muito fácil, vários bairros têm aqueles mercados, as famosas feiras, né, que a gente tem no Brasil. Você não vai ter problema de encontrar uma feira perto da sua hospedagem e vai poder comprar as frutas, verduras bem frescas. Quiser comprar carne, peixe, você vai encontrar de tudo que você precisa, eu tenho certeza. Sétima vantagem é que o Vietnã agora é cashless, né, você não precisa de andar com dinheiro na mão, é igual o Brasil com o Pix. Aqui no Vietnã, eles têm um sistema chamado VietQR e também outros que chama VNPay, que são sistemas de pagamentos muito semelhantes ao Pix. E lógico, você precisa de uma conta bancária vietnamita para usar. Só que a gente tem acesso a fintechs, tem 2 fintechs nesse momento que trabalham
e que operam aqui no Vietnã, a Phison e a BitGet. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que você não precisa abrir uma conta vietnamita. São aplicativos que você faz um depósito com criptomoedas e você faz o pagamento usando o QR Code que eles têm aqui no Vietnã. Eles não sabem que você está pagando com cripto porque eles recebem o pagamento deles, é a moeda daqui. Então é muito mais fácil, fica até mais fácil também para a gente, como brasileiro, como um estrangeiro de qualquer país, fazer a transferência do dinheiro, porque você só precisa comprar cripto. No país que você está, Brasil, se você estiver em outro país, tenho certeza que você consegue facilmente comprar cripto. E aí depois você comprar, transfere para a carteira desse aplicativo e aí é só gastar e não precisa mais de usar dinheiro. Eu já estou aqui há mais de 3 meses e basicamente 99% dos lugares que eu fui, eu consegui pagar usando esses aplicativos. Bom, agora já falei de muita coisa boa, vamos falar das coisas ruins também, porque não existe lugar perfeito. É uma coisa que eu gosto de deixar bem clara, existe um lugar que é bom para você, existe um lugar que as coisas ruins você consegue tolerar, você consegue viver, mas existe outras cidades que as coisas ruins daquela cidade, elas vão te afastar um pouco, porque vão fazer a sua vida ficar mais difícil. Primeira desvantagem, barulho. É muito barulho. Aqui é um constante barulho de moto, carro, trânsito. Pessoas acordam muito cedo aqui. Eu já fiquei num apartamento que o pessoal batia a porta 4 horas da manhã e tipo, não tinha um pouco de consideração, né? Não entendia que se bater a porta no apartamento vai fazer barulho no prédio, porque as portas eram muito pesadas. O pessoal canta muito karaokê durante o final de semana. Sexta e sábado é de lei. Então, se você morar num bairro que o seu vizinho tem um karaokê, pode se preparar que ele vai colocar sábado à noite, sexta-feira à noite, e vai ter sim muito barulho. Tem como escapar disso? Tem. Eu recomendo pegar apartamentos nas ruas menores, que estão mais afastadas das ruas principais, onde você não vai escutar o barulho de trânsito, e tentar dar uma olhada rápida para enxergar as casas e os apartamentos ao redor, para saber como que é a logística. Pergunta, né, para a pessoa que está alugando se tem pessoal que gosta de fazer karaokê ou não. Eu, até o momento, não tive esse problema, mas eu conheço vários que têm esse problema durante as sexta-feiras, né. E outro barulho que tem muito é construção. Porém, esse eu entendo, é um barulho temporário, mas se você vai ficar aqui numa curta temporada, você vai ser afetado. Da Nang está crescendo muito. Eu já fiz outro vídeo explicando sobre o crescimento econômico dessa cidade e o resultado você vê aqui a cada bairro, né? A cada bairro que você caminha, está tendo construção, estão construindo os novos prédios, estão construindo novos prédios comerciais, estão construindo novas residências. Essa cidade está crescendo muito e esse barulho de construção é constante. Então, se vai alugar um apartamento, dá uma olhada se tem construção perto. Segunda desvantagem é o idioma, porque tem vários países, né, que você visita que se você não sabe a língua local, dá para você se virar com o inglês até você chegar ao momento de aprender o idioma local para dar aquela mudar a língua. E aqui no Vietnã você poderia fazer isso na teoria, é mais difícil. Não são muitos vietnamitas que falam inglês. Então, sem o vietnamita, você vai ter muito problema, você vai ter muita complicação de entender eles e se comunicar, porque o que está acontecendo comigo bastante é quando eu traduzo as mensagens, até no Google Translate, o Google Translate não traduz muito bem de inglês para vietnamita, porque na maioria das vezes eles não entendem, é incrível. Eu falo para eles, eu mostro, eles olham, faz uma cara de dúvida quando eles falam de volta e traduz por inglês, eu também não consigo entender, eu pego um pouco do contexto, mas às vezes falta um detalhe, então a tradução do Google Translate não é tão perfeita assim. Eu tentei usar o Gepeto, né, o ChatGPT algumas vezes e funcionou mais ou menos, então eu estou usando mais o ChatGPT para fazer essas traduções. Terceira desvantagem é caminhadas. Se você é como eu gosto muito de caminhar. Aqui no Vietnã, em Da Nang, as caminhadas elas são só de enfeite, porque elas existem sim, mas elas são basicamente estacionamento de motocicleta. Você vai andar aqui em várias partes da cidade e vai ser muito difícil caminhar na calçada, porque vão ter várias scooters e motocicletas que vão estar estacionados por ali. Onde eles encontram espaço,
coloca a motocicleta e deixa lá. Na maioria das vezes, quando eu estou caminhando por aqui, eu tenho que caminhar na rua, dividindo um pouco de espaço ali no canto, com carro e motocicleta. Não é muito seguro, mas esse é um problema que eu não vejo solução, porque não é uma cidade que tem tanto espaço assim para aumentar as ruas, né, e para dar mais espaço para criar lugares para se colocar motocicleta. Eu acho que isso não vai mudar tão cedo. Então é uma coisa que, se você se te incomoda, né, eu conheço muita gente também que gosta de caminhar, fica sabendo disso. Porque tem sim partes da cidade, se for mais para praia, né, a parte onde tem a comunidade internacional, que está perto da península, você vai encontrar algumas ruas que são um pouco maiores e que tem espaço para caminhar, mas não é a regra, pessoal. A maioria das calçadas aqui é muita motocicleta. Quarta desvantagem é o lixo e a sujeira. Esse eu não estou vendo muito na parte da comunidade internacional, de novo, tá bem mais cuidada. Mas quando eu vou para a parte mais local de Da Nang, eu vejo muito lixo. Algumas semanas atrás eu até participei de um evento, que a gente foi para uma praia e reunimos, era um grupo de talvez 50, 60 pessoas, e a gente estava fazendo uma limpeza na praia. Nós recolhemos mais de 100 quilos de lixo em 2 horas e meia, 3 horas de trabalho. E isso foi só em uma parte da praia. Então imagina no resto da cidade e outras praias também. Infelizmente, essa é a realidade. Próxima desvantagem é a higiene. Eu não tive nenhum problema com intoxicação alimentar até o momento. Várias pessoas já conheci, já tiveram. E várias vezes, né, eu tô caminhando na rua, eu vejo lá a comida de rua, eu vejo a forma que as tiazinhas estão lavando lá os pratos dos restaurantes e muitas vezes é difícil quando eu vejo, será que eu vou comer naquele prato? É complicado. Então, eu não confio muito. Talvez um dos motivos que eu não tenha, né, passado por isso, por intoxicação alimentar, é porque eu cozinho muito. Geralmente, final de semana, eu vou sim para um restaurante com os amigos, mas até agora os restaurantes que nós fomos, a gente sempre olha as avaliações no Google Maps, não tive nenhum problema. Então eu estou bem tranquilo com isso. Mas é uma coisa para você ficar atento também. E a última desvantagem que eu vi aqui é o trânsito. O trânsito é muito maluco mesmo, principalmente para gente que vem do Brasil, alguém que já morou na Europa, outras partes do mundo, que não é mais no sudeste da Ásia, né? Onde o trânsito é um pouco mais organizado. Aqui é muito louco e Da Nang é uma das cidades mais tranquilas que eles me falaram, quando se compara, né, com Hanoi, com o trânsito lá é ainda mais intenso. Eu fui para Hanoi um mês atrás e eu confirmo, eu estava abismado com a situação do trânsito, e toda vez que eu tinha que atravessar a rua era aquele dilema, né, tem que atravessar igual uma zebra, mas eles sempre te evitam, então você não tem que esperar eles parar. As motos e os carros vão estar sempre vindo, você tem que ir passando. Você vai caminhando e eles vão passando em volta de você, vão desviando, e é assim que funciona, né, de alguma forma funciona. Eu acho que o que faz os acidentes não acontecerem é porque, no final das contas, eles não dirigem muito rápido. Então tem sim, né, aquele tempo para desviar, para frear, e eu também acho que os vietnamitas são muito bons no volante, porque esse trânsito bem intenso e você não escuta muito de acidentes acontecendo aqui, né. Bom, pessoal, essas são as vantagens e desvantagens que eu descobri morando aqui em Da Nang, já tem 3 meses, né, mais de 3 meses que eu estou aqui. E se você é uma pessoa que está pensando em visitar, talvez fazer uma base temporária, eu acho importante, né, você saber dessas coisas. Talvez se você já tenha visitado Da Nang e tenha algo para acrescentar nessa lista, por favor, coloque nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.